Pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Nesse frio, Nossa, esse frio tá acabando comigo, de verdade. As mãos geladinhas e os pés também. Tem que ficar todo empacotado pra não ficar com frio. Enfim, eu quero dizer que Deus tem uma mensagem pra você hoje, muito importante. Essa mensagem não vem de mim, não sou eu que tô falando. É Deus que tá falando através de mim, entendeu? Porque eu sou um pecador, cara, um pecador, muito pecador mesmo. Então, isso que eu tô falando não é de mim, é de Deus. Então, escuta muito bem o que eu tô falando. Deus, ele se sente triste por você querer se afastar, sabe? Se afastar da igreja, se afastar dele, se afastar do caminho cristão, sabe? Porque realmente é algo muito triste. Às vezes acontece coisas na igreja, pessoas que são falhas e não é porque elas vão para a igreja que elas deixam de ser imperfeitas e falhas. E às vezes acontece delas magoarem a gente, falarem coisas que acabam fazendo a gente se afastar da igreja. Também pode acontecer sabe, muitas vezes a gente fala assim, cara, é tão difícil o caminho cristão. E eu tô falando de seguir Jesus de verdade, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, é tão fácil ir pro mundo, é tão fácil, sabe, simplesmente viver. E é tão difícil, sabe, a gente simplesmente abandonar o mundo para agradar a Deus. Mas tem muitas passagens na Bíblia que diz que, cara, a gente tem uma coisa no céu que é garantida, que é nosso galardão, que é a nossa recompensa. Ou seja, vai ter uma recompensa pelos nossos esforços, sabe? E Deus fica feliz por você, sabe? Conseguir manter a força diante de tudo isso que está acontecendo contigo. Deus, ele realmente fica feliz porque ele te deu essa estrutura para aguentar tudo isso que está acontecendo. E ele tá com você. Ele tá com você de verdade. Que nem ele tá com Josué. Quando Moisés morre e Deus fala com ele que em qualquer lugar que ele pisar, Deus tá com ele. Que ele fosse forte e corajoso e não desanimasse. Que ele meditasse na palavra de Deus dia e noite. E que Deus sempre estaria com ele. Que Deus sempre seria com ele. E é assim com você também. Deus, ele fica triste de verdade porque o ser humano tem um livre-arbítrio. Deus não pode controlar o que o ser humano faz ou deixa de fazer. Por isso que muitas pessoas estão no mundo, por isso que muitas pessoas fazem coisas ruins que eu não posso nem falar com outras pessoas. Porque o ser humano tem um livre-arbítrio. Mas uma coisa é fato. O que a gente planta, a gente colhe. E isso não tem como fugir. Tudo que a gente faz de bom, as lutas da gente, tudo isso vai ter uma recompensa, vai valer a pena, entendeu? Tudo que você está passando agora vai valer a pena. Você tem que ter em mente que tudo isso que você está passando, todas essas coisas ruins, elas vão te fazer mais forte. E tudo isso vai valer a pena, entendeu? Tudo isso que você está passando vai valer a pena. Por isso, não abandona esse caminho para ir pro mundo, porque não vai ser bom. Então, por favor, não abandona o seu caminho, porque você já passou por muita coisa até aqui, você já fez muita coisa. Olha tudo isso que você passou para chegar até aqui e você vai desistir agora. Deus te disse que ele tem muita coisa para fazer ainda na sua vida, tem muito plano, tem muita coisa para chegar.
muita coisa boa. Então, por favor, em nome de Jesus, continua. Não desiste do seu caminho. Não desiste do que você está fazendo. Não desiste de Deus. Não desiste de Jesus nem do Espírito Santo. Não desista do seu caminho. Porque Deus, Ele nunca desistiu de você. Nem Jesus, nem o Espírito Santo. Eles nunca vão desistir. Faça o que está no seu alcance agora, tá? Faça o que está no seu alcance, o que você pode fazer. Se você acredita que você precisa descansar, descansa. Mas não desista, por favor. Não desista. Continua, porque Deus está contigo. E quando você ir pra guerra de novo, Ele vai com você. Então, esse é o recado que Deus tinha pra você hoje. Se esse vídeo falou com você, deixa o like e deixa um comentário também. Deus abençoe vocês.